Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Feliz Ano Novo de 2026. Espero que tenham tido momentos incríveis com família e amigos. Se você ainda está relaxando nas pistas de esqui ou em alguma ilha, aproveite bastante. Obrigado por assistir mesmo assim. No vídeo de hoje, vou falar sobre meus planos para 2026, especialmente para o começo do ano. Vamos passar por alguns tópicos mesmo, não gráficos gerados por inteligência artificial, embora eles também estejam incluídos no vídeo. Vamos fazer ambos e depois também vamos analisar as escolhas. Então, antes de mais nada, o importante a destacar é que a Consumer Electronics Show 2026 está prestes a começar. Ela começa na próxima semana. Então você tem muitas das grandes empresas que vão apresentar e falar sobre o que estão trabalhando agora e no futuro. Sim, até a PayPal vai comentar sobre sua plataforma de anúncios. Uma semana muito importante pela frente. Então nós realmente teremos um mês em que receberemos um relatório completo de dados econômicos em dezembro. Os dados que recebemos foram bons, foram melhores do que o esperado, mas estavam incompletos por causa da paralisação do governo anteriormente, em janeiro. Devemos ter uma visão muito melhor agora, já que também teremos uma reunião do Fed em janeiro. Porém agora, a chance de um corte de 25 pontos base na taxa é inferior a 20%. Então, eu não acho que isso vai acontecer, mas quem sabe talvez finalmente tenhamos o anúncio do novo presidente do Fed, ele está sendo anunciado agora. Ele só deve assumir o cargo, possivelmente em maio deste ano. Então, no final de janeiro, temos a temporada de resultados que começa novamente no final de janeiro. Você já vai ter SML Netflix, CSMC. Acredito que Tesla, Intel, nosso relatório e todos os bancos divulgarão os resultados antes do fim do mês. Então fique de olho nisso, fique de olho no dólar americano fraco. Claro, um dólar americano fraco é ótimo para empresas que fazem negócios fora dos Estados Unidos, mas precisam reportar em dólares americanos. Nós, europeus, com nossos euros, conseguimos comprar mais ações, inclusive em dólares americanos. Se vendermos nossas ações em dólares por euros, ficaremos em desvantagem. Além disso, pode haver uma decisão tarifária da Suprema Corte. Eu não sei exatamente qual é a data, mas isso definitivamente pode impactar o mercado no curto prazo. Então, no vídeo de hoje, quero falar sobre essas empresas. Sim, alguns são nomes conhecidos, outros nem tanto. Espero que continue assistindo, e se não, pelo menos deixe um like e comentário. E quais empresas? Quais ações você está pensando em comprar no mês de janeiro, agora? Eu, pessoalmente, claro, tenho minha carteira. O que eu vou comprar vai depender muito de como começarmos o ano. Porque lembre-se, foi assim que terminamos o ano. Esse foi o último dia de 2025, tudo agora está vermelho sangue em todos os setores. Felizmente, a maioria de nós nem olhou para as telas, pois estávamos desligados, relaxando e aproveitando a vida. O final de 2025, mas esse foi literalmente o fim mesmo, mas parece muito dramático. Mas se você olhar para o desempenho acumulado do ano, ainda parecia muito bom. E se eu olhar para a movimentação do pré-mercado agora, parece que estamos começando o ano no verde, embora ainda seja pré-mercado. Eu não sei quando você vai assistir isso. É bem possível que o verde vire vermelho. Mas voltando para essa pergunta aqui, o que eu vou comprar? Provavelmente vou continuar acumulando. Se a gente continuar vendo pressão em alguns dos nomes que eu ainda quero ter mais, eu não me importo de comprar mais SOF, eu não me importaria de comprar mais Oscar. Shift 4 Rubrik, por exemplo. Nebius, neste vídeo falo sobre CoreWeave, mas podemos incluir Iron na lista. Então, muitos dos nomes onde eu ainda vejo muito potencial de crescimento, eu vou continuar adicionando. Isso não significa que eu não vá procurar adicionar uma Meta, uma Amazon, uma Mercado Livre, por exemplo, certo? Isso definitivamente é uma possibilidade. Sim, preciso voltar, pois neste vídeo sobre a Netflix quero ressaltar o ponto que venho destacando. A Netflix é a empresa que estou querendo adicionar ao portfólio, mas isso significa que alguém, ou alguma empresa do portfólio, vai ter que sair. Vamos ver, porque eu realmente acho que a Netflix está sendo negociada a um preço muito atraente. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu sei que você sabe. Clique em todos os botões, curtir, inscrever-se e especialmente no sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Para mais apoio, veja o link na descrição e comente. Você receberá as 10 melhores ações para comprar ou acesse fullcom/couchinvestor. Muito obrigado e um agradecimento especial ao parceiro do canal, Fiscal.ai. Se você usar meu link, 15 novos usuários poderão experimentar o Fiscal Pro por 2 semanas gratuitamente. Tudo o que aparece na tela, todas as informações e a transcrição são fornecidas por esta plataforma, como verá no vídeo.
Então, antes de mais nada, vamos à empresa número 1. Eu já falei sobre essa empresa uma vez, junto com a Genius Sports. Acho que foi há uns 2 anos, mais ou menos, que ambos esses nomes estavam sendo negociados perto de 10, 8 ou algo assim, agora. Alguns de vocês que estão no esporte e talvez nas apostas sabem o que é Sports Radar, e se não sabem, eu vou explicar agora. Ano passado, como podem ver, essa ação subiu 364. Atualmente, ela enfrenta uma queda de cerca de 25, que já foi próxima de 336. Se você olhar aqui novamente para o valor de mercado, um potencial multibagger, sim, talvez 67 bilhões em valor de mercado. Agora, sendo uma empresa europeia, o que eles fazem? Eu vejo os tópicos um pouco mais chatos do que os infográficos gerados por inteligência artificial, mas os infográficos vão aparecer. Então, o que eles fazem? Eles se concentram em 3 áreas principais. 1, empresas de apostas. 2, empresas de mídia. E 3, ligas esportivas para empresas de apostas. Eles fornecem os dados oficiais em tempo real e modelos matemáticos que as casas de apostas usam para definir suas probabilidades. Quando um ponto é marcado, a tecnologia da Sports Radar atualiza as probabilidades em menos de 1 segundo. Se você aposta em esportes, provavelmente já percebeu isso. Para empresas de mídia, eles oferecem estatísticas, gráficos e vídeos usados por emissoras e sites para engajar fãs. Sobre as ligas esportivas, elas funcionam como garantia da integridade do jogo. Eles usam inteligência artificial para monitorar padrões de apostas globalmente e detectar qualquer atividade suspeita, como manipulação de resultados. Agora, eles falaram mais recentemente, é claro, sobre os mercados de previsão Polymarket e Kalshi. Eles veem ambos esses participantes como uma oportunidade complementar, e não como uma ameaça. Já prestam serviços de publicidade para a Kalshi e querem fazer o mesmo na Polymarket, além de vender dados de alta qualidade e baixa latência para essas plataformas. Já estamos vendo muito mais atividade esportiva nessas plataformas então. Mercados de previsão funcionam bem em eventos de alto volume como Super Bowl e eleições, mas têm dificuldades com apostas ao vivo durante jogos, que são 70% das apostas globais. Claro, isso vai mudar, e uma empresa como a Sports Radar vai se beneficiar disso. Então, o último ponto, a Sports Radar acredita. A popularidade desses mercados pode pressionar estados como Texas e Califórnia a acelerar a legalização das apostas esportivas, beneficiando essa empresa. Agora, se olharmos para esse infográfico bacana, essa é basicamente a visão geral que você tem. Se quiser tirar um print disso, fique à vontade e dê um zoom. Sim, já recebi o feedback. Às vezes os slides têm muita informação, já que muitos assistem pelo celular. Vou tentar mudar isso no futuro. Olhando para a taxa de crescimento da receita de uma empresa como a Sports Radar para o ano fiscal de 26, espera-se que a receita cresça durante todo o ano fiscal 165. E depois veja uma aceleração de 225 no crescimento da receita no ano fiscal de 26. Depois desacelerando para cerca de 15% de crescimento anual no ano fiscal de 27, agora, se formos realmente olhar o que eles disseram, eles esperam um crescimento ano a ano de 23 a 25 no próximo ano, ou seja, 2026, e as margens devem subir cerca de 250 pontos base. Quanto aos lucros operacionais e à margem, também se espera que subam, com a margem operacional dos últimos 12 meses ficando mais próxima de 11. Mas se você olhar para 2027, espera-se quase dobrar a margem operacional. Porque se você pegar o lucro operacional e comparar com a receita, agora chega mais perto de 20. A empresa fez uma aquisição recentemente. Você pode ver todos os slides e relatórios aqui no fiscal.ai. Eles disseram: antes de tudo, ao observar o ecossistema deles, talvez seja melhor eu sair daqui. Aqui estão 400 ligas e federações, 800 operadores de apostas, 900 parceiros de mídia e tecnologia e mais de 1 milhão de partidas anuais em 85 esportes. Sobre a aquisição da IMG Arena, é isso que estão conseguindo: mais profundidade e amplitude em esportes-chave para apostas, como futebol, tênis e basquete. Inclui 14 esportes de mais de 70 detentores de direitos globais e cobre cerca de 38 mil eventos oficiais de dados e cerca de 29 mil eventos de streaming em 6 continentes. O que nos leva a ter este slide aqui: propriedades da Sports Radar, propriedades da IMG Arena. É isso que adiciona ao portfólio, e é claro que por isso eles esperam ver a receita acelerar no próximo ano. Então essa foi a empresa número 1, passando para a empresa número 2. A empresa número 2 é, claro, uma muito simples, é a Netflix. Eu tenho falado cada vez mais sobre a Netflix, especialmente desde então. Bem, as ações nos 57% e estão passando por uma queda de 30% agora, especialmente mais recentemente com o boato sobre a Warner Brothers.
Bem, não é boato, é a possível aquisição da Warner Brothers. Eu ainda acho que vai acontecer, e mesmo que não aconteça, a Netflix, mesmo antes disso surgir, já estava em uma posição muito boa. Com a queda, os indicadores de preço diminuíram, mas ainda permanecem. Ainda é uma empresa incrível, já vale 428 bilhões. Para um gigante do streaming, isso é insano. As margens melhoram, principalmente a de fluxo de caixa livre, que nos últimos 12 meses foi de 207. E isso vem melhorando continuamente ao longo do tempo. Margem operacional, de fluxo de caixa livre, de lucro bruto, de lucro líquido e o caixa das atividades operacionais também cresceram e avançaram. Então ela já está em uma trajetória para se tornar uma empresa maior e melhor. Mesmo sem a Warner Brothers, acho que com ela as coisas só aceleram. E como pode ver, ainda esperam que a Netflix cresça sua receita acima de 2 dígitos. Agora não está crescendo 20, 30 ou algo assim. No ano fiscal de 25, espera-se crescimento de 15,5% ao ano depois, 13% e cerca de 11% em 27. Olhando para o fluxo de caixa livre, espera-se que o fluxo de caixa livre cresça muito mais rápido do que isso. Quase 30 no ano fiscal de 25, 35 no ano fiscal de 26, e então mais próximo de 194 no ano fiscal de 27. Agora, claro, com a aquisição as coisas podem mudar, mas no geral vemos aqui que o lucro operacional sobe e vai para a direita. Ainda esperamos um crescimento bastante sólido nos próximos anos. 277 no ano fiscal de 25, mais próximo de 25 no ano fiscal de 26 e mais próximo de 19 ou 185 no ano fiscal de 27. Netflix é uma empresa muito boa, muito bem posicionada. E sim, você pode não gostar do conteúdo, pode não ter gostado do episódio final de Stranger Things. Não vou dar nenhum spoiler, vou guardar isso para o vídeo de domingo. Mas no final das contas, eu não conheço uma pessoa ou uma casa que não tenha uma assinatura da Netflix. Sim, eu também sou Jack Sparrow. Alguns de vocês talvez entendam o que estou dizendo agora. A Netflix continua muito bem posicionada e a área de publicidade cresce rapidamente. Próxima empresa. A Credo Tecnologia tem recebido destaque, especialmente nos últimos 12 meses. Muitos de vocês falaram sobre ela no chat, na seção de comentários, então aqui está agora. Credo é uma empresa que subiu 100% nos últimos 12 meses, mas também está passando por uma pequena queda de cerca de 24% ou algo assim. Agora, por que a Credo recebeu tanta atenção? Primeiramente, a Credo é avaliada em cerca de 26 bilhões com PL passado de 130 e futuro de 53. Os lucros estão crescendo rápido. A taxa composta e a projeção para 2 anos apontam um crescimento de 193% no lucro por ação. Então, claro, é isso que vai acontecer. Em termos de margem, as coisas parecem muito boas para eles. Então, o que eles fazem? Bem, o que eles fazem pode ser resumido aqui em uma captura de tela de um tweet de Elon Musk. Cabo, alguma coisa dos servidores XAI 200 no Colossus 2. Agora você vê esses cabos aqui, especialmente os roxos. Isso é Credo. Então, em termos simples, novamente, você pode tirar um print disso e depois dar zoom em termos simples. Credo cria conexões de alta velocidade que permitem a comunicação entre milhares de chips de inteligência artificial, como as GPUs da NVIDIA. Então, o produto principal dele se chama cabo elétrico ativo. O cabo elétrico ativo, que é esse que você pode ver bem aqui. Ao contrário dos cabos de cobre comuns, um cabo elétrico ativo possui chips nas duas pontas. Esses chips limpam o sinal para que os dados possam viajar mais rápido e mais longe sem sofrer distorções. E eles dizem isso bem aqui. É 1000 vezes mais confiável do que o cobre óptico e 50 vezes mais eficiente em termos de energia. Agora vamos voltar ao meu infográfico maravilhoso. Agora veja a taxa de crescimento esperada. Nos últimos 12 meses, houve 224 de aumento na receita. Quanto ao ano fiscal de 2600 e 72,40 no ano fiscal de 27 e mais perto de 25 no ano fiscal de 28 para chegar a pouco mais de 2 bilhões em receita. Então, uma empresa que está crescendo muito rápido. Agora, se você olhar para isso, vai dizer, opa, isso é um problema. Porque boa parte da receita vem de Hong Kong e da China continental. Agora, a maior parte vem dos Estados Unidos. Já Hong Kong recebe os produtos porque eles enviam para lá. O centro Tung lá é construído e depois enviado para os Estados Unidos, para a Microsoft, para a Shai, para a Amazon, para quem você quiser. Mas como primeiro é enviado para Hong Kong, a receita é reconhecida como receita de Hong Kong.
Claro, talvez uma parte também vá para a China, embora eles já tenham aqui uma categoria para a China. Então não é como se não soubéssemos que eles estão lidando com a China. E quanto ao resto? Aqui vemos a margem operacional dos últimos 12 meses em 25 e espera-se que isso cresça rapidamente e melhore nos próximos anos. O mesmo com o lucro operacional. E como vimos antes, o PL dos últimos 12 meses está muito alto. Mas aqui novamente, se você olhar para o crescimento do lucro por ação, espera-se que cresça 800 no ano fiscal de 26, depois 34 no ano fiscal de 27 e mais 24 no ano fiscal de 28. Quanto mais a ação cair, melhor como ponto de entrada para você. Um ponto extra é a base de clientes. Eles nos disseram no último trimestre que 42% da receita vem de um cliente, mas eles estão começando a diversificar cada vez mais. Eles atendem os 5 hyperscalers, o que é ótimo. Depois mencionaram expandir o mercado endereçável para mais de 10 bilhões. Como fazem isso? A receita com óptica zero flap começa em 2027 e com cabos LED ativos em 2028. Isso ocorre com a aquisição da Hyperloom, gerando nova receita a partir de 2028, certo? O OmniConnect Gearbox, que permite que chips de inteligência artificial entendam a memória Double Data Rate padrão a uma velocidade 8 vezes maior. Eles falaram sobre isso ser um produto concorrente do High Bandwidth Memory. Agora calma, isso não vai destruir o High Bandwidth Memory, mas é apenas uma alternativa extra que os clientes, os consumidores, poderiam usar já que há uma falta de oferta. Eles preveem crescimento sequencial de 27 no próximo trimestre e 26 no ano fiscal. Eles estão projetando um crescimento de receita de mais de 170% ano após ano. Com a estratégia N1, eles usam uma tecnologia de fabricação de chips de 12 nanômetros um pouco mais antiga como principal destaque. Por que isso e por que é inteligente? Bem, por questão de escala e eficiência de custos, isso evita a escassez de suprimentos dos chips mais avançados enquanto mantém os custos baixos, o que permite que eles, claro, avancem muito mais rápido. Credo Claro é uma empresa muito interessante e uma daquelas empresas que você pode talvez dizer: é um tipo de aposta em ferramentas e infraestrutura. Passando para a próxima empresa, que é claro, a Corivif, que é uma empresa que abriu capital. No ano passado, ela viu suas ações subirem muito e depois caírem. Ela caiu 61% desde o pico do ano passado. Na verdade, nunca deveria ter sido negociada a 180. Acho que talvez estejamos vendo uma reação exagerada. Devido aos atrasos relatados no último trimestre, eles serão impactados no próximo, cuja divulgação será em cerca de um mês. E claro, a dívida e a relação da OpenAI com a Oracle. Agora, isso, claro, permite que você olhe para essa empresa e diga: ok, 35 bilhões em valor de mercado ainda tem um backlog incrivelmente grande de 55 bilhões agora nesse backlog. É importante notar que 60% disso só será reconhecido daqui a 2 a 4 anos. Aqui dizem, 39% é de 25 a 48 meses e 21% acima de 49 meses. Então, 40% dos 556 bilhões serão reconhecidos nos próximos 2 anos. O que, se você quiser fazer uma conta rápida, dá cerca de 2 bilhões por trimestre se tudo continuar constante agora. Para o ano fiscal de 25, a receita deve ficar em torno de 51 bilhões, o que, claro, representa um aumento de 167% ano a ano, mas não para por aí. Em 26, a receita deve mais que dobrar novamente, crescendo 134% e alcançando pouco mais de 12 bilhões. Claro, se não houver nenhum grande atraso. E então, para o ano fiscal de 27 ainda está crescendo rapidamente, com quase 60% de crescimento ano a ano, chegando a 192 bilhões em receita. 192 bilhões em receita no ano fiscal de 27, valor de mercado hoje é de 35 bilhões agora. O lucro operacional também deve crescer rapidamente nos próximos anos fiscais e a margem operacional também deve chegar mais perto de 20 no ano fiscal de 27. Então, ao falar da lucratividade desse negócio, se você olhar para o... Este é o lucro operacional esperado, 476 bilhões no ano fiscal de 27. Essas são as expectativas de receita. Isso dá uma margem operacional de cerca de 20%, o que não é nada ruim. Para o ano fiscal de 25, ainda se espera queda no caixa das operações. E então deve acelerar e chegar a 7 bilhões no ano fiscal de 26 e depois 112 bilhões de caixa das atividades operacionais no ano fiscal de 2027.
Claro, ainda existem muitas dúvidas em relação aos cores, aos irons, aos nébios por aí, certo? Sobre a lucratividade, sobre a depreciação e tudo isso. Ok, mas essas são as expectativas atuais, e mesmo assim as ações foram esmagadas. Eu acho que há uma oportunidade em todos os setores. Agora, estou falando aqui sobre o Corif porque ainda é o maior hoje, ainda é de longe o maior atualmente. Então acho que merece atenção para começar o ano. Você me conhece, sou um grande fã do Nebius, mas eu tenho Nebius, Iron e Coref. Acho que os três vão se sair muito bem, passando para o último. E esse é o Uber agora. O Uber, nos últimos 12 meses, ainda se saiu bem, com um crescimento de quase 30% no preço das ações, mas também está passando por uma queda de 18,4% em relação ao pico recente, que foi de 100. Agora, por que isso? Bem, por que isso? É pelo mesmo motivo que vimos as ações caírem no final de 2024 para cerca de 60 ou algo assim. Os medos em relação aos veículos autônomos, o medo de que o Uber será destruído, de que o Uber não será a plataforma onde muitos desses veículos autônomos estarão listados. Como você sabe, eu comprei Uber no final de 2024. Ainda estou muito otimista em relação a isso. E eu realmente acho, mais uma vez, que é uma oportunidade para os investidores começarem o ano com o Uber estando aqui por volta dos 81. E ainda assim, parece que a cada 2 semanas, mais ou menos, eles anunciam parcerias com outros fabricantes de veículos autônomos ao redor do mundo. Vimos isso nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e outros países também. E eu realmente acho que 2026 vai ser o ano dos veículos autônomos e dos robôs humanoides, mas principalmente dos veículos autônomos. Eu acho que para a Catalyst, se você tem um catalisador, fique de olho na Uber. Acho que será o anúncio de mais e mais parcerias. Você vai ver mais anúncios do que já vimos com a Baidu, com a Wayve, com a Vride e por aí vai. Quanto mais parcerias formos ver, mais lançamentos também veremos, o que significa que cada vez mais frotas serão listadas na plataforma da Uber. Além disso, nesse meio tempo, a Uber se tornou uma empresa muito lucrativa. Margem operacional, fluxo de caixa livre, lucro bruto e líquido, todas melhoraram nos últimos anos, assim como o caixa das operações. Nos últimos trimestres, está subindo e indo para a direita agora. Claro, o que aconteceu antes não significa que acontecerá novamente no futuro. Até agora tudo bem. A receita no último trimestre acelerou para 204%. O fluxo de caixa livre foi de 22 bilhões de dólares no trimestre. Se você olhar para o fluxo de caixa livre da Uber nos últimos 12 meses, este é um gráfico lindo, claro, lindo agora. Um dos maiores custos para a Uber era, claro, o seguro. Esse foi um grande obstáculo para eles em 2025 e deve se tornar um vento a favor em 2026. Agora, não em todas as áreas onde eles operam, mas em muitas áreas isso vai se tornar um vento a favor. No geral, acho que a Uber é mais uma vez mal compreendida, especialmente quando as pessoas só pensam nela. Ah, ela transporta pessoas de um lugar para o outro, o que é verdade, mas isso não é a única coisa. Ela transporta comida de um lugar para o outro e transfere coisas de um lugar para o outro. Nós vimos o anúncio de algumas semanas atrás da Shopify. Com o Uber Direct, é possível adicionar entrega via Uber ao comprar online, sem precisar esperar tanto. Claro, com o Amazon Prime a entrega é no mesmo dia ou no seguinte, mas e entregas em 30 ou 20 minutos? Como isso seria possível? Bem, graças ao Uber, acho que essa é mais uma história incompreendida, talvez contrária para 2026, como já era para 2025, mas eu gosto dela. Ainda estou tentando trazer um dos executivos para o canal. Talvez isso aconteça mais cedo do que tarde. Vou manter todos vocês informados, claro, mas eu realmente acho que a Uber está sendo negociada agora a uma avaliação muito atraente. Então, no geral, é isso. Eu realmente espero que daqui a 12 meses a gente olhe para trás e veja um mapa de calor assim também. Que o início do ano continue tão positivo quanto está até agora. Agradeço a todos vocês pelo apoio. Se você é novo, bem-vindo ao sofá. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.